Em 26 de dezembro de 1944, uma fria tarde, um comboio de tanques Sherman enlameados, semi-reboques, carros de reconhecimento e destruidores de tanques do 37, o Batalhão de Tanques dos Estados Unidos da América, estava em uma estrada no sudeste da Bélgica. A Batalha do Bulge já durava 10 dias. Em um desafiante período de 5 dias, a unidade de vanguarda da 4ª Divisão Blindada avançou apenas 22 milhas. Ele foi ordenado pelo general George S. Patton, Jr., comandante do 3º Exército dos Estados Unidos da América, a dirigir loucamente rumo ao seu objetivo de aliviar a 101ª Divisão Aerotransportada, sitiada na crucial cidade de Bastogne. Porém, a 5ª Divisão de Paraquedistas alemã, minas terrestres, crateras de bombas, neve, neblina e estradas geladas impediram o progresso do batalhão. A incerteza do trajeto até Bastogne intensificou os desafios enfrentados pela unidade. Naquela tarde, o batalhão estava a 5 milhas do objetivo quando o tenente-coronel Crichton Williams Abrams, o comandante no topo de uma colina, olhou para o norte em direção a Bastogne. A ofensiva alemã Vigília no Reno, posteriormente chamada de Batalha do Bulge pelos americanos, começou em 15 de dezembro de 1944. Os exércitos Panzer V e VI romperam as linhas dos Estados Unidos da América na fronteira alemã-belga, avançando para Antuérpia. Enquanto as forças dos Estados Unidos da América recuavam para o oeste, a 101ª Divisão Aerotransportada resistiu em Bastogne, cercada pelo inimigo. Em 18 de dezembro, a 4ª Divisão Blindada, do 3º Exército do General Patton, iniciou uma jornada de 19 horas e 150 milhas para alcançar e libertar a 101ª, sitiada em Bastogne. Apesar do ataque alemão persistente ao perímetro ocidental de Bastogne em 26 de dezembro, as linhas de defesa dos Estados Unidos da América mantiveram-se resilientes e sua posição. Saindo de áreas de montagem ao norte de Arlon em 22 de dezembro, os 3 comandos de combate da 4ª Divisão Blindada travaram batalhas ferozes lutando para alcançar Bastogne. A divisão teve perdas expressivas nessa jornada árdua. O 37º Batalhão de Tanques, avançando em direção a Bastogne, navegaram por uma barragem caótica de tiros alemães, uma cena angustiante que ecoava a intensidade de uma simulação de combate moderna. Como resultado, em 26 de dezembro de 1944, Crichton Abrams se encontrou com apenas 20 tanques restantes, suficientes para um último assalto. Contemplando buscar remissão para um avanço direto em Bastogne, apesar da forte oposição inimiga, um momento crucial se desenrolou. Nesse momento, os céus acima ecoaram com o estrondo ensurdecedor dos transportes Douglas C-40 e 7, dando início ao lançamento aéreo de suprimentos vitais em Bastogne. Decidido, Abrams voltou rapidamente ao seu tanque Sherman, o Thunderbolt IV, e contatou por rádio o comandante da 4ª Divisão Blindada, buscando permissão para prosseguir. A resposta chegou pouco depois das 15h. Imperturbável, mas com um brilho determinado em seus olhos, Abrams colocou um charuto considerável na boca, subiu na torre de seu tanque e transmitiu uma mensagem resoluta para seus homens pelo rádio, declarando: "Estamos indo para aquelas pessoas agora. Deixe-a rolar." A aldeia de Assanóis, o objetivo imediato, enfrentou um bombardeio implacável de artilharia de apoio enquanto o batalhão do coronel Abrams avançava por uma encosta e área arborizada. Após os Shermans, veículos de meia lagarta com infantaria seguiram pelo mesmo trajeto. Ao cair da noite, os primeiros 9 tanques, liderados por um Sherman apelidado de Cobra King, sob comando do tenente Charles Boggs, atravessaram Assanóis ruidosamente na paisagem nevada. Cobra King e a coluna iniciaram o avanço final de 8 quilômetros até Bastogne, enfrentando forte resistência alemã no percurso.
Mais tarde naquele dia, tanquistas da divisão garantiram estrategicamente o terreno elevado perto da vila de Cloquemont, cerca de 5 milhas a sudoeste de Bastogne. De acordo com um relatório, a 37ª ficou com apenas 20 tanques médios e a 53ª enfrentou uma escassez de cerca de 230 homens, enquanto as companhias marítimas de ambas as unidades embarcavam em sua missão. Segundo relatórios, a artilharia dos Estados Unidos da América lançou 2.340 projéteis sobre as posições inimigas, enquanto tanquistas e infantaria atingiam os alemães com um intenso fogo de metralhadora pesada. A coluna, na descrição de um soldado, passou rapidamente por Clacamont a caminho de Assanoise, o destino final antes de chegar a Bastogne. Além de Assanoise, bosques densos ocultavam casamatas que defendiam a estrada. A companhia do tenente Charles Bogues foi encarregada de romper essas defesas sem parar. As companhias subsequentes, apoiadas pelo 53º, fariam a limpeza após o avanço inicial. Depois que 4 tanques americanos passaram por Assanoise, os alemães detonaram minas terrestres atrás deles, destruindo um semi-reboque e ferindo vários soldados de infantaria. Bogues relatou que os alemães controlavam Clacamont e Assanoise, 2 cidadezinhas na estrada secundária usada para chegar a Bastogne. Além de Assanoise, a estrada subia uma crista por densas florestas, fortemente ocupadas pelos alemães. Passávamos em alta velocidade, armas em punho, pela estrada, para romper antes que eles se preparassem. Eu operava o canhão principal de 75 mm como uma metralhadora, disse o cabo artilheiro Milton Dickerman. O soldado James Murphy estava atarefado carregando projéteis. Disparamos 21 rodadas em apenas alguns minutos e perdi a conta de quantas munições de metralhadora através ele adicionou. Avançamos em alta velocidade, atirando à frente, enquanto os outros tanques disparavam para os lados. Também não deveríamos parar no caminho, acrescentou Bogues posteriormente. Estavam estrondando, ricocheteando e gritando em quantidade incontável. A coluna blindada de Abrams rompeu as defesas alemãs e, no final do dia 26, juntou-se ao 101º Batalhão da Divisão Aerotransportada, a 2 quilômetros do centro de Bastogne. Às 17h10, o coronel Abrams cumprimentou o general Anthony McAuliffe, comandante interino do 101º em Bastogne. O cerco a Bastogne foi levantado. A corrida desesperada foi vencida. Paraquedistas comemoraram o fim do notável cerco de 8 dias em Bastogne e os soldados maltratados agora se viam como membros de uma ilustre irmandade na história militar. O coronel Abrams, ao aliviar os paraquedistas exaustos do cerco de 8 dias em Bastogne, tornou-se um dos heróis da Batalha do Bulge. A rota livre das colunas era a única passagem de entrada e saída de Bastogne. Durante a noite, os soldados de infantaria continuaram a eliminar os inimigos remanescentes nas florestas próximas à estrada. Assanoise foi desobstruído com sucesso às 20 horas, em 26 de dezembro, e na manhã seguinte, as florestas nos 2 lados da estrada que levava ao norte de Assanoise estavam seguras o suficiente para permitir um uso relativamente irrestrito. No entanto, o alívio bem-sucedido de Bastogne teve um custo significativo para a 4ª Divisão Blindada, com aproximadamente 1.000 homens mortos e feridos. No 37º, 5 homens morreram, 22 ficaram feridos e 5 foram dados como desaparecidos. O 53º perdeu 30 soldados e 180 ficaram feridos. A Companhia C ficou com apenas 4 tanques, destacando a gravidade da situação. A batalha para empurrar os alemães para leste de Bastogne durou 2 semanas, concluindo oficialmente em 17 de janeiro de 1945.
Em reconhecimento aos seus louváveis esforços no alívio da cidade, o 37º ganhou uma citação de unidade presidencial. O coronel Abrams conquistou seu lugar entre os heróis da Batalha do Bulge, junto do brigadeiro-general Anthony C. McAuliffe, comandante adjunto da 101ª Divisão Aerotransportada. O general Patton também estava entre esses heróis, demonstrando sua brilhante estratégia ao executar uma manobra notável, deslocando um corpo inteiro 90 graus para o flanco esquerdo do Bulge. Muitos oficiais e soldados se destacaram nesta monumental campanha de inverno, a maior na história do Exército dos Estados Unidos da América. O coronel Abrams era conhecido por seu estilo agressivo no comando de blindados. Aproveitando suas qualidades de liderança e capitalizando as vantagens de velocidade e confiabilidade de seus veículos, ele venceu as forças alemãs que possuíam armaduras superiores e armas mais poderosas. O capitão Abel, da 4ª Divisão Blindada, descreveu o coronel Abrams como sincero, honesto e que não falava de forma condescendente com as pessoas. Em poucas palavras, ele transmitia mais ênfase que discursos de uma hora. Ele liderava suas tropas, sendo mais uma arma no tanque em vez de comandar de um quartel-general. O lema do 37º Batalhão de Tanques de Abrams, Coragem Conquista, mostrou-se apropriado, pois a unidade incorporou esse espírito. Abrams liderou na vanguarda, comandando seu próprio tanque, Thunderbolt. Um companheiro do batalhão relembrou que, durante as batalhas de tanques, Abe atirava em tanques como os outros soldados. Ele se misturava onde a batalha era mais difícil. Isso nos motivava a lutar mais quando víamos um grande homem como Abe ao nosso lado. O coronel Abrams recebeu a Cruz de Serviço Distinto 2 vezes, em 20 de setembro e 26 de dezembro de 1944, pelo seu extraordinário heroísmo. O General George Patton, reconhecendo suas habilidades excepcionais, comentou: "Eu deveria ser o melhor comandante de tanque do exército, mas tenho um igual, Abe Abrams. Ele é o campeão mundial." Na 4ª Divisão Blindada, havia provas convincentes para corroborar a declaração do General Patton. O cabo John Gutuski atuou como artilheiro no tanque Abrams. Vez após vez, Abrams, com confiança em seus homens, colocava corajosamente seu tanque em situações perigosas, e consistentemente, Gutuski manobrava habilmente para tirá-los do perigo. Gutuski destruiu o primeiro tanque alemão encontrado pelo batalhão em combate. Embora o número exato de tanques inimigos que ele destruiu durante a guerra fosse incerto, todos concordavam que superava o total de qualquer outro atirador do batalhão. Quando questionado sobre o sucesso de sua unidade, Abrams atribuiu isso ao que ele considerava uma arma mais eficaz do que qualquer equipamento. A arma na qual o futuro do exército depende, trabalho em equipe inspirado por liderança objetiva e altruísta. O general Bruce Clark destacou mais tarde a revolução realizada por Abrams e outros no campo quando eles formaram o que se tornaria a força blindada que atravessou a Europa. Eles não foram ensinados isso, ele observou. Eles inventaram isso. Abe Abrams desgastou 6 tanques Thunderbolt durante a guerra, mas nenhum deles foi destruído enquanto ele os comandava. Posicionado na vanguarda de suas colunas, ele ficava de pé na torre, frequentemente mastigando um charuto. Segundo o New York Times, os alemães em retirada estavam fascinados e aterrorizados pelo coronel Abrams, porque presumiram pelo seu nome que ele era judeu e que se via como um Jeová irado, exercendo vingança destrutiva sobre os alemães pelo que eles haviam feito ao povo judeu. Na realidade, Abrams era descendente de metodistas ingleses, não judeus. Ele tinha uma filosofia semelhante à de Patton em relação ao inimigo. Abe disse aos tanquistas: "Não queremos que os alemães recuem. Queremos que eles defendam suas posições para que possamos destruí-los e ao seu equipamento. Sempre que os alemães nos pressionam, não cedem, então por que deveríamos?"
Abrams continuou seu notável serviço no exército, com papéis importantes nas guerras da Coreia e do Vietnã. Após suas missões de combate, Abrams tornou-se chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, cargo que ocupou de 1972 até sua morte em 1974. Em 1980, o Exército dos Estados Unidos da América homenageou o Coronel Abrams, nomeando seu novo tanque de batalha principal, o M1 Abrams, em sua memória.